Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo sobre o Wilson Marx, Filosofia Instantânea. Na sequência política, nós já houve um período que as pessoas, a maioria das pessoas não tinham assim o interesse pelo assunto política, ele não era tão grande como é hoje. E atribuindo, nós sabemos que hoje o fato os problemas que nós temos na sociedade, aí as pessoas normalmente, porque se você tem uma dor no corpo, aí você busca um médico para poder resolver aquela dor. Se você tem um problema no seu equipamento elétrico, você busca um eletricista. Então, como nós estamos vivendo um mal social, as pessoas tentam buscar uma solução e elas se deparam com a política. Não existe política ruim. Existe um resultado, é um conjunto, são as pessoas e são os políticos. Então é um conjunto, é um campo. Ali, por exemplo, quando as pessoas estão fazendo uma manifestação, como essas manifestações tiveram há pouco tempo, em virtude do comércio todo fechado, essas manifestações não faz sentido. Porque assim, se o interesse das pessoas é abrir o comércio, porque o que está acontecendo é que se continuar por muito tempo o comércio fechado, não importa se vai contrair aí a doença, o vírus, o que importa é que o comércio fechado, da forma que está, aí não vai demorar, as pessoas vão morrer de fome. Já existem cidades, eu não estou lembrado agora a cidade, mas já me contaram, tem cidade aí que as pessoas se reúnem para poder fazer saque em supermercado. Por quê? Porque não tem comida. Nós vimos reportagem aí dos jornais aí falando a respeito de pessoas recebendo marmitex. Tinha pessoas que estavam dividindo um marmitex, família, com 5 pessoas ganhando um marmitex e dividindo aquilo. Então, assim, por que tudo isso acontece? Em virtude do descaso tanto das pessoas quanto dos políticos. Porque eu estou falando aqui, eu estou apresentando uma solução para o Brasil. Todos nós podemos viver no melhor país do mundo, podemos acabar com o vírus, podemos todos não serem ricos, mas ter pelo menos o suficiente. Porque tem pessoas que apenas querem garantir o sustento para a longevidade da sua vida. Não está tanto preocupada em ter muito dinheiro. Existem pessoas assim. Eu mesmo, para mim, eu só preocupo em ter comida, porque eu tenho a minha casa. Então, isso eu não me preocupo mais, porque eu já tenho. Quando eu não tinha uma casa, eu preocupava com esse assunto. Então, hoje eu preocupo só ter a comida, porque a casa não vai me alimentar. Então, eu preocupo ter a comida para o resto da minha vida e dos meus filhos. E então, assim, tem pessoas que preocupam apenas com isso. É claro que se eu tivesse a condição de ganhar mais dinheiro e ter uma fazenda, eu acharia maravilhoso, mas dá para sobreviver com isso. O que eu tenho, estou satisfeito, não tem nada a reclamar. Mas tem muitas pessoas que não têm o necessário, não tem uma casa, não tem um trabalho, não tem comida. Tudo isso é um resultado da política. O que é a economia, por exemplo?
é um resultado da política. Então, acontece o seguinte: se as pessoas se comprometessem, eu faço aqui, eu gravo esses vídeos, escrevi o meu terceiro livro dedicando a esse assunto, política, como Platão, no final da sua vida. O Platão ele tem duas fases. A primeira fase, a preocupação de Platão é apresentar Sócrates, a primeira fase. E a segunda fase de Platão, porque nós podemos perceber dois estilos diferentes de Platão. E a segunda fase, o Platão ele se dedica à política, que é justamente quando ele escreve seu livro República. Então é um Platão já mais velho, ele morreu com 80 e alguns anos. Então eu também dedico o tempo que eu tenho vago a esse assunto para conversar com pessoas que se interessam em serem candidatos. Converso com pessoas que já foram candidatos, converso com pessoas que buscam uma solução para os problemas que nós vivemos na sociedade. Então, não é porque eu sou o sábio, não, eu sou apenas um filósofo. Então, sem entender o que é filósofo, fica até difícil a pessoa entender mais ou menos, né, a minha expectativa, meus objetivos. Então, filósofo é bem fácil de entender. Para entender filosofia, basta entender que a palavra filosofia, ela é traduzida, o significado, significa duas palavras juntas, amor e sabedoria. Então, isso é a função, isso é a função do ser humano. É o único ser que consegue se identificar. Se você coloca um espelho na frente de um gato, ele vai arrepiar e vai querer bater no espelho, pensando que é outro gato. Você, se olhar no espelho, você vai reconhecer que é você. Pelo menos assim eu presumo. Então, qual que é a solução? Por que não tem solução? Não tem porque as pessoas não querem solução. Por exemplo, se eu pudesse, eu mataria as drogas. Mas como é que eu mato as drogas? Não tem como matar um elemento, um objeto. Então, por que chega a maconha na sua casa? A cocaína, o crack? Porque na sua casa tem. Pode procurar que tem. Procura o seu filho aí de, 17, 16. Tem crianças com idade menor que já estão utilizando drogas. Procura. Antes de achar ruim por estar escutando isso, procura seu filho. Verifica se ele... Aí, o que acontece? Como que a droga... como que existe esse comércio? Eu, por exemplo, o meu trabalho sou um pequeno empreendedor e o meu produto é cigarro de palha. É o que eu não sou um fabricante. Eu tenho ali o pessoal que mora na roça mesmo, que fabrica, que enrola o cigarro com a mão e eu coloco dentro da caixinha apenas. Tenho as pessoas que colocam para mim e tenho clientes que compram. Então esse é o meu trabalho. É um trabalho que eu tenho CNPJ reconhecido pelo governo, né? Então, assim, um microempreendedor. E a droga, qual que é a diferença do meu? Porque, assim, para existir um produto, esse produto, ele tem que a droga, ela não cai do céu como chuva. A maconha, a cocaína, a heroína, as drogas todas que existem, não caem do céu como chuva. Então existe um fabricante, tem ali uma retaguarda, uma indústria de droga. Como que funciona essa indústria de drogas? Ela funciona com o apoio do político, com o apoio da polícia, ela funciona com o apoio da sociedade. Inclusive tem uma missa, o padre, eu não lembro o nome da cidade, mas se vocês colocarem no YouTube, eu lembro o nome do padre, Ticão. Ele faz uma missa consagrando a maconha, falando que é uma erva santa. Padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, aí as pessoas pensam assim, não, droga não tem problema.
né? Tem problema sim. Por que não tem problema? Tem problema. Porque a droga, se você achar que ela não tem problema, pega a maconha, a cocaína, a heroína, bate no liquidificador, põe na mamadeira de seu filho e dá a ele. Aí eu falei já isso várias vezes, eu falei, nós vamos acabar com as drogas como? É muito simples. Se o governo ele tivesse hoje sendo exercido, se o país, a maioria dos políticos fossem do Partido Quântico, nós acabaríamos com as drogas. Como nós faríamos isso? É bem simples. Nós sabemos onde que é fabricado, nós sabemos de onde ela circula, nós sabemos, todos sabem disso. A polícia, por exemplo, a polícia ela não tem, eu moro em Belo Horizonte, tem chama-se Pedreira Prado Lopes. Lá você pode, se você quiser comprar um caminhão de cocaína, você chega lá agora, qualquer hora que você quiser ir à Pedreira Prado Lopes. Você compra um caminhão de cocaína, se você quiser, uma carreta inteira, lá tá lotado de droga. Porque, assim, por que eu falo isso? Eu estou exagerando um pouco, mas você compra a quantidade que você quiser. Qualquer horário que você passar ali pela Pedreira Prado Lopes, tem um monte de pessoas fumando crack. Você vê, se você chegar lá e falar assim, onde que tem cocaína aqui? Eles vão te falar. Então, assim, e do lado da Pedreira Prado Lopes, tem uma polícia civil. Do lado, encostado. Então, assim, por que tem aí? Por que a polícia vai fazer? A polícia não tem como acabar com a droga. Por quê? Porque o político, o governador, que paga o salário da polícia. Como que o governador, o usuário, esse atual, não sei, mas o anterior, por exemplo, o Aécio Neves, todos falavam isso. Eu não conheço ele pessoalmente, mas todos falavam, o Aécio Neves, ele fica lá em coma, lá de tanta droga que ele enfia no nariz dele, e vai lá para tal andar do Mater Dei, e fica lá. Quando ele chega, só ele no andar do Mater Dei e os médicos. Então, assim, como que vai acabar com as drogas se existe o interesse dos políticos nisso? Por quê? Porque aí o político tem a amizade com os fabricantes das drogas. Os fabricantes, os comerciantes das drogas. Esses têm amizade com o povo. E o povo tem o voto. É uma matemática muito simples. Aí porque você fica falando aí com acabar drogas, tem tanto problema. Mas por que tem tanto problema? Porque as pessoas não têm foco. Vamos colocar o foco em cada problema. Resolver. Colocou foco no problema. Resolveu aquele problema? Nós colocamos o foco em outro. Resolvemos aquele outro problema? Colocamos o foco em outro. E assim vamos. Mas não tem interesse nem dos políticos e nem das pessoas. Se nós falarmos assim, vamos acabar com as drogas no Brasil, quem tem interesse nisso? Vamos fazer uma pesquisa? Faça uma pesquisa. Então, assim, as pessoas querem isso. As pessoas querem. Porque ela lá, na festinha lá da família dela, ela fuma uma maconhinha escondidinha ali, tal. Ela tem lá um amigo lá que ele comercializa uma drogazinha lá e tal, é muito amigo. Tem lá um parente que é viciado, mas assim, é muito trabalhador e tal. E aí vai. Cada um faz vista grossa, não finge que não está vendo, Não tem interesse em ver o problema. Então tá aí, temos que acabar com o primeiro problema que o foco do Partido Quântico tem é o crime. Porque o crime é assim, você está passando com o seu celular, o cara põe um revólver e te leva. Seu carro, pessoa que está trabalhando lá com Uber, ele
enfia a mão dentro do vidro do carro, o rapaz passando no Uber, no semáforo, parou, ele enfia a mão dentro do vidro do carro e tira o celular. Isso acontece todos os dias nas grandes cidades. Aí, como que nós podemos acabar com isso? É simples, porque qual que é a regra? A polícia vai lá e pega o ladrão. Aí, o ladrão, você roubou, roubei e tal, não, tranquilo, fica aí. Aí você come aí uma comida aí e tal, fica aí no hotel, né? Aí o sujeito fica lá no hotel, se ficar, depois ele sai dali e vai fazer mais crimes, né? O menino de, sei lá, de 20, 19, saiu da cadeia por causa de tráfico, ele ficou lá, sei lá, quanto tempo lá, sei lá, ficou lá na cadeia lá, aí bom comportamento, saiu, aí ele sai, as meninas todas, não, lá ele é perigoso, tem uma tornozeleira, ele é perigoso, e as meninas todas querem ficar com ele. Aí ele vai lá e faz um funk, e funk vira maior sucesso na favela, aí ele ganhou fama, e o outro também quer virar bandido. Eu quando eu crescer quero ser bandido, porque o fulano ali e tal, nó é maior e tal, e virou bandido maior e pá. E aí é um ciclo vicioso. As pessoas, elas não percebem. Por exemplo, eu citei aí, num vídeo anterior, aí eu citei um problema, o Bob Navarro, um psicopata que tem aí de um grupo e tal. Quando morrer esse Bob Navarro, esse problema está solucionado. Mas e as drogas? Não morreu o Al Capone, mas e as drogas? Aumentaram. E vai continuar aumentando. Então, nós temos o foco, o objetivo do Partido Quântico é uma sociedade, uma cidade como Utopia, de Thomas Moros. Por que não? As pessoas não querem isso? Como é que você não vai querer um filé mignon se você nunca comeu? Você vai falar assim, não, eu estou acostumado aqui a comer a minha dobradinha e tal, nunca comeu um filé mignon. Você tem que provar, pode ser tão saboroso ou mais ainda, pode te dar mais prazer ainda do que a sua dobradinha. Então, o foco que o Partido Quântico tem, primeiro, nós vamos ensinar política. Para quem? Para os políticos. Por quê? Porque Sócrates ensinou a Dion. Se não tivesse existido Sócrates, se não houvesse existido a Grécia, se não houvesse existido Siracusa, se não houvesse existido os otomanos, povos bárbaros, que é um exemplo do que é a política hoje, só não tem a barbaridade que os otomanos tinham. Por que não tem Dionísio hoje? Porque hoje é o chamado civilizado, que as pessoas elas trancaram as suas atitudes mais parecidas com animais, mas praticam essas atitudes na surdina, na escuridão, nas palavras, nas ações comerciais, no trato com dentro de casa, familiares. Então, nós vivemos esse opróbrio, nós vivemos esse estado decadente. Mas de quem é a culpa? Aí você sabe, quando você vai ao médico, tem uma dor, ele te dá o diagnóstico. Aí você sabe que a culpa também é sua, da sociedade ser essa que nós vivemos. Porque você está preocupado com seu time de futebol? É essa a sua preocupação? Não é a preocupação com a política. Não é isso? Você está preocupado em pagar o dízimo para o seu pastor. Não é isso? E com a política aí você não quer saber. Você não quer saber da política? Então você tem que sofrer as consequências da sua ignorância. Filosofia Instantânea, Wilson Marques. Muito obrigado a todos.